A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui no nosso canal. E nós estamos aqui na nossa escola bíblica dominical e nós estamos estudando a segunda revista do nosso trimestre, do nosso ano de 2021, nosso segundo trimestre, que vai falar dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E hoje nós iremos estudar a lição de número 7, que ela vai trazer por título o ministério de profeta. Lembrando que essa já é a nossa 7ª lição. Nós temos 6 vídeos gravados, certo? Que estão na nossa playlist. O primeiro e o segundo vídeos, eles são uma introdução aos dons espirituais e dons ministeriais. Os vídeos 3, 4 e 5 vão tratar dos dons espirituais. Nós vamos falar de todos os dons espirituais relatados lá em 1 Coríntios capítulo 12. E a partir do versículo da lição de número 6, lição 6, 7, 8, 9 e 10, nós vamos tratar dos dons ministeriais, ok? Então nós estamos na nossa 7ª lição. Quer assistir tudo? Quer se aprofundar no estudo? Sobe aqui, clica ali no cardzinho ali em cima e você vai ter os 6 vídeos anteriores, ok? Aproveitando, se inscreve também no nosso canal, ok? Toda semana tem vídeo novo, tem curso, nós temos um excelente material para edificação tua e também da sua igreja. Vamos lá para a nossa lição? E o texto áureo da nossa lição vai dizer assim: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, dons de socorro, governos, variedades de línguas. E está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. A verdade prática diz assim: o ministério profético é fundamental para a igreja de Cristo, ok? Então veja bem, nós vamos falar sobre o ministério de profeta. Nós vamos separar o que é dom, o que é ministério de profeta no Novo Testamento, e nós vamos falar sobre o profetismo no Antigo Testamento. Então eu te convido a ficar conosco no restante da nossa lição. O primeiro tópico da nossa lição diz assim: o profeta do Antigo Testamento, certo? E o conceito de profeta no Antigo Testamento, ele é fundamentado na palavra nabi, certo? Que é, na verdade, um porta-voz, alguém que é comissionado com uma mensagem especial e específica, tá? Para um determinado povo, gente. Este profeta, ele pode ser tanto um profeta de Deus, como também um falso profeta. Mas dentro da Bíblia nós vamos ter alguns indícios. O Senhor me enviou, assim diz o Senhor, palavras desta forma vão separando o que é falso e o que é verdadeiro, tá? E lembrando, irmãos, que o profetismo ele vai se iniciar na Bíblia, certo? Com a presença de Abraão. A Bíblia vai tratar Abraão como sendo o primeiro profeta. Abraão é chamado de profeta. Moisés também é chamado de profeta. Arão é chamado de profeta. Então, esse ser profeta na Bíblia é algo muito importante. E não fala exatamente só de dizer do futuro, o que vai acontecer, não vai acontecer. Ele fala de alguém que transmite a vontade de Deus, a palavra de Deus. Muitas vezes uma palavra revelada, tá? Então este é o sentido de profeta dentro da Bíblia, tá? E as palavras de Deus, elas vão sendo ditas por esse profeta de uma forma contínua e direta. É uma revelação, é algo que desce e passa diretamente para o povo. Nós vamos ver mais à frente que o profeta, ele se parece como um pregador, como um ensinador. Qual é a grande diferença? Que o pregador, o ensinador, muitas vezes eles têm uma preparação antes, certo? Eles estudam, preparam o seu sermão. O profeta não.
ele recebe de Deus uma mensagem autorizada para que o evangelho seja fortalecido no meio da igreja e também no meio da sociedade. Outra coisa que nós precisamos colocar bem às claras é que o profeta, ele tinha um ofício, certo? Um ofício. O que é essa questão de ofício? O ofício, ele é um serviço que você precisa de uma habilidade, de uma técnica especial, tá? Então nós vamos ver, certo? Usando o texto de 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 13, que vai dizer assim: porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o meu Deus me disser, isto falarei. Qual é a capacitação do profeta, né? Em seu ofício, o profeta Micaías só falava, fazia ou revelava aquilo que o Senhor lhe tinha entregado, certo? Pois o que acontece? Ele era muito ciente disso, que se ele colocasse alguma coisa a mais ou tirasse alguma coisa, não seria Deus que estava falando, certo? Ele estaria sendo um falso profeta. Então, o profeta, dentro do Antigo Testamento, ele tinha isso em mente, que ele só falaria o que Deus mandou falar, tá? Nem um pouquinho a mais, nem um pouquinho a menos, porque tudo que passasse disso seria de procedência maligna. Jesus nos ensinou que a nossa palavra é sim, sim, não, não, ou seja, só falamos o que é necessário e o que deve ser falado. Então, o ofício do profeta do Antigo Testamento, certo? E nós vamos ver que isso vai se repetir no ministério, né, profético, no Novo Testamento, é exatamente a questão de falar a palavra de Deus, ok? E o terceiro subtópico vai falar do movimento que vai se iniciar ali no século 8 a.C., com a presença marcante de Samuel, que nós vamos chamar de profetismo, certo? Então, o que foi o profetismo? O profetismo foi uma ação de Deus, que ele começou a levantar homens e mulheres que iriam transmitir a sua palavra com verdade e autoridade. Como já falamos, Gênesis 20, capítulo 20, versículo 7, vai tratar de Abraão como primeiro profeta. Nós vamos ver Moisés como profeta, né? Se nós formos para a Bíblia, né, na versão, no original, no hebraico, Josué é tido como profeta. Então nós temos aí algumas diferenças. Mas o que nós precisamos marcar, né? Que no profetismo vão existir duas categorias de profetas: os profetas não escriturísticos e os profetas escriturísticos. Qual a diferença? Primeiro, os profetas escriturísticos, os profetas não escriturísticos, são aqueles que não deixaram nada escrito, certo? São pessoas importantes, são pessoas que marcaram a sua geração. Entre eles está Elias, Eliseu, Micaías, Aías, Ulda, certo? Então são homens e mulheres que marcaram a sua geração, mas eles não receberam a autoridade de Deus para escrever, colocar no papel aquilo que foi escrito. Então esses são os não escriturísticos. E nós temos os profetas escriturísticos, né? Que são aqueles que, além de transmitir a palavra de Deus, os seus escritos foram registrados, né? Lembra de Isaías? Isaías, ele profetiza e ele registra. Jeremias, ele tinha um amanuense, que era um escriba, alguém que escrevia o que ele falava. O nome desse rapaz era Baraque, certo? Então são pessoas muito importantes dentro da Bíblia, que o Senhor usou com poder e escreveu. Os escriturísticos escreveram, os não escriturísticos, eles não escreveram, tá? E esses, os escriturísticos, e nós vamos colocar aí Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e os 12 profetas que nós chamamos profetas menores,
eles foram inspirados por Deus para escrever a palavra que estaria contida no livro de Deus. Então essa é a diferença. Mas tanto os escriturísticos como os não escriturísticos, eles levantaram 4 bandeiras principais. Primeiro, a restauração do monoteísmo em Israel. Israel havia se perdido, havia se afastado. E o que vai acontecer? Eles vão chamar Israel de volta. Segunda bandeira, eles estavam denunciando as injustiças sociais, tá? Que estava acontecendo no meio do povo, certo? Os ricos cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres. Se você lê o livro de Ageu e Zacarias, você vai ver o que estava acontecendo após o cativeiro, coisa terrível, certo? O povo deixando a casa de Deus, deixando o cuidado das coisas de Deus. Terceira bandeira, eles proclamavam o dia do Senhor. Eles criam nesse dia chamado o dia do julgamento, o dia da ira do Senhor, o dia do cálice. Então, o dia do Senhor. E a quarta bandeira que eles levantavam era a esperança messiânica. Eles pregavam no Messias que viria. Então, esse é o profeta do Antigo Testamento, tá? A visão dele é no Cristo que virá. E é muito importante nós termos isso em mente, que lá na frente, lá no nosso próximo tópico, nós vamos falar da diferença do profeta do Antigo Testamento com o profeta do Novo Testamento. Eu te espero no nosso próximo bloco. O nosso segundo tópico, ele tem o seguinte tema: o profeta no Novo Testamento. Então veja bem, no tópico anterior, nós falamos sobre o profeta do Antigo Testamento, algo fechado, algo entende-se que acabou. Ele estava no Novo Testamento, lá acabou, certo? Quando nós entramos nesse tópico, nós falamos o profeta no Novo Testamento, ou seja, agindo nesse período do Novo Testamento, que também segue o período que nós estamos vivendo. Então, já vamos deixar muito claro que, na nossa visão, ainda existe o profeta, o ministério de profeta, existe o dom de profeta, porque se não houvesse mais esse dom e esse ministério, não estaria registrado na nossa Bíblia, ou se estivesse registrado, ia dizer, e durou por um tempo, encerrou-se, tá? Porque Jesus disse que o profetismo, certo? O movimento profético do Antigo Testamento encerrou-se com João Batista. E agora, na Nova Aliança, nós temos um outro modelo de profeta, tá? E isso é tão importante que em toda a Bíblia existe 446 referências ao termo profeta, certo? Isso em toda a Bíblia. No Novo Testamento, nós temos 155 referências à palavra profeta, certo? Referências diretas, fora as indiretas. Eu estou falando só de profeta, não estou falando de vidente e outras relações, tá? Veja bem, 35% de todas as palavras profeta na Bíblia estão no Novo Testamento. Ou seja, eu entendo que a Bíblia tem mais de 1/3 das palavras de profeta contida. O Novo Testamento tem mais de 1/3 das palavras profetas encontradas na Bíblia. Isso quer dizer que o Novo Testamento avaliza a existência de profeta. Não o que nós estamos vendo hoje, esse profetismo aí no Facebook, que as pessoas estão profetizando de baciada. Eu estou falando de homens de Deus, certo? Chamados por Deus para quê? Para fazer a diferença no seu tempo, tá? E a palavra profeta é tão importante que somente nos evangelhos são 102 vezes essa palavra é repetida. E a maior parte delas é para falar dos falsos profetas, tá? E por que Jesus faz questão de falar tanto dos falsos profetas?
Porque quando nós denunciamos o falso, quando nós tiramos o falso, o que acontece? O que é verdadeiro aparece. Então, o profetismo é algo real dentro do Novo Testamento, certo? Ele é diferente do Antigo Testamento, mas ele é muito real, tá? Todo o material que eu estou usando está aqui no nosso PDF. Clica aqui embaixo na descrição, vai ter o link, acessa e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida e da sua igreja também, tá? Então, por que é importante nós deixarmos claro esta questão do verdadeiro e do falso? Porque hoje e sempre existe uma grande mistura, certo? Veja bem, na época de Acabe tinha os seus profetas, certo? Acabe tinha seus milhares de profetas que comiam na sua mesa e profetizavam o que lhe agradava. Agora o Senhor não. O Senhor me chama e te chama para fazermos a diferença neste tempo, ok? Então, nós precisamos entender que os profetas e os apóstolos, eles são um ministério contínuo e um acompanha o outro, certo? Olha só, Efésios capítulo 2, versículo 20, está escrito assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra de esquina. Então veja bem, eles estão construindo uma igreja. Qual é a base? A palavra dos apóstolos de Cristo e a palavra dos profetas, que são homens autorizados e inspirados por Deus, tá? Então nós vemos que os apóstolos e os profetas são postos como fundamentos, alicerce. E daí, se você for lá para os versículos 21 e 22, a Bíblia vai deixar assim bem clara para nós que a igreja é edificada sobre eles, ou seja, o trabalho deles é um trabalho inicial de formar as bases, certo? De lançar o fundamento. O profeta, ele traz uma mensagem revelada e extremamente importante para a igreja, para trazer à igreja a visão correta do evangelho, ok? O segundo subtópico vai dizer assim: o ofício do profeta neotestamentário, tá? A palavra ofício, certo? A palavra ofício, ela quer dizer qualquer atividade de trabalho que requer técnica e habilidades específicas. Como exemplo, o sapateiro e o serralheiro, tá? Então, eles não é qualquer um, precisa de uma técnica, precisa de algo específico. No caso do ofício profético, a nossa técnica é divina. A nossa especialização é através do Espírito Santo. Então, técnicas e habilidades concedidas pelo Espírito Santo, tá? Lembrando que nós temos dons que eles vão e voltam, certo? Eles não permanecem, e nós temos o ministério. O ministério é algo que mantém em nós. Por exemplo, eu tenho um ministério pastoral, eu trabalho no ministério de ensino, tá? E isso me acompanha em todo o tempo. De vez em quando a minha esposa ainda briga comigo: Emerson, tudo que você vai fazer, você tem que dar aula aqui em casa, tá? A gente começa a falar e começa a ensinar, certo? Então a gente se controla também. Mas é algo que está em nós, que nos acompanha. E o ministério de profeta é algo muito real, atual e atuante no nosso meio, tá? Então, o profeta no Novo Testamento, certo? Tal qual no Antigo Testamento, ele serve como um farol. Certa vez eu tive o privilégio de ir em Salvador e no Farol da Barra, tá? E eu pude conhecer, eu fui trabalhar com meu pai lá, não fui na praia, certo? Fui trabalhar com meu pai e eu pude conhecer o Farol da Barra, certo? E eu tive o privilégio de poder ver ele aceso. Eu acho que foi uma das poucas vezes que ele acendeu nesses últimos anos. E qual que é a função do farol? É corrigir o curso do navio, para que ele não vá sobre
batendo as pedras, certo? Para que ele não saia do rumo, para que ele conheça ali, né? Para que ele encontre a direção certa, tá? E o profeta, ele é exatamente isso, ele é um farol, que ele vai corrigir muitas vezes o caminho da igreja, certo? A igreja começa a se afastar da doutrina, começa a se afastar do evangelho, o farol vai trazer de volta, vai anunciar, olha, tem pedra ali, tem rosco daquele outro lado, então vamos nos organizar, tá? E isso, irmãos, é muito importante nós compreendermos que é para isto que serve o profeta, tá? Não é para ficar revelando sexo de criança, não é para ficar consultando se eu vou casar ou não vou casar. O profeta, ele denuncia o pecado. O profeta, ele traz uma visão de Deus. E aí que nós vamos ver a diferença. Eu só coloquei duas, certo? Duas diferenças do profeta do Antigo Testamento como o profeta no Novo Testamento. Primeiro, a visão do Messias. Qual era a visão do Messias, do profeta do Antigo Testamento? Ele olhava para o Messias que viria, o Messias prometido. E o profeta no Novo Testamento? Ele olha para o Messias que veio e voltará, certo? Então a visão dele não está somente na vinda do Messias. Ele olha para o Messias que veio, para o Cristo que veio, e ensina e fala dele. Mas também ele olha para frente, o Messias que voltará. E a segunda diferença está exatamente no ponto em que os profetas do Antigo Testamento, eles foram chamados, alguns deles, não somente para profetizar, mas eles foram chamados para registrar, e os seus registros foram tidos como inspirados. Tá? No Novo Testamento, nós não temos nenhum profeta desta forma. O único livro profético, né, do Novo Testamento é o livro de Apocalipse, que foi escrito pelo apóstolo João. Então, no Novo Testamento, nenhum profeta escreveu nada. Não existe nenhuma palavra doutrinária de profeta, tá? A igreja foi alicerçada pelos apóstolos. Os profetas confirmavam a palavra dos apóstolos, tá? E isso, irmãos, é importante nós compreendermos. Porque o profeta, ele não nos vai chamar para uma visão mística do reino de Deus. Ele vai nos chamar para uma visão racional. É o que Paulo escreve em Romanos 12, 1-2, certo? Que nós devemos apresentar a Deus um culto racional, tá? Esses cultos que tem histeria, que tem... Irmãos, eu sou pentecostal, certo? E gosto do movimento pentecostal. Mas nós precisamos compreender que um culto pentecostal é um culto onde a manifestação do Espírito Santo, ela é livre, mas ela não tira os sentidos da pessoa. Esse negócio de entrar em transe não tem nada a ver com o ministério de Cristo de profeta, certo? Isso daí é coisa de falso profeta e de outras religiões, ok? E o nosso subtítulo 3 diz assim: o objetivo do dom ministerial de profeta. Então, como nós já comentamos, certo? Os ministérios de apóstolo e profetas, eles andam muito juntos, são adjacentes, eles se completam, certo? E eles têm a função do quê? De edificar o corpo de Cristo. Os profetas eram um tipo de instrumento ou pregadores que eram similar a um pregador. Para quê? Certo? Para levar a palavra de Deus com autoridade, muitas vezes com revelações, tá? Então é diferente do ministério de ensino, que, por exemplo, para mim poder fazer essa aula, eu me debrucei sobre o meu material e fui lá na Bíblia e cavoca aqui, cavoca ali, puxa um livro, pega o material e senta e pensa e reflete, né, para você organizar, para que as pessoas entendam, para que não me entendam errado. Então é um processo árduo, o processo de ensino, tá? Agora, o profeta, ele recebe direto de Deus. Ele tem
também a sua vida de devoção, cuidado, né, diante do Senhor. Mas ele recebe do Senhor, certo? Diretamente para edificar a igreja, tá? E o nosso último tópico é o tópico de número 3. Ele diz assim: discernindo o verdadeiro do falso. Irmãos, e eu transcrevi, vai estar transcrito bem certinho lá no material em PDF, uma matéria do pastor Renato Vargens, certo? Ele é um tema muito bom, está lá no material para você ler na íntegra, tá? Mas o que acontece? Ele vai falar sobre os falsos profetas, e ele diz assim: um falso profeta é aquele que afirma falar em nome de Deus, sem contudo representar ou mesmo pertencer a Deus. Então, como eu disse no tópico 1, Jesus, ele fez questão de falar muito a respeito dos falsos profetas. Por quê? Porque é cada vez maior a incidência desse tipo de gente. Tá? E o que nós precisamos fazer, irmãos? Nós precisamos nos preparar, certo? Através da palavra de Deus. Ouvir as palavras de Jesus. Jesus vai dizer assim lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conheceis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bom fruto, porém a árvore má produz mais mau fruto. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nenhuma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conheceis. Compreenda o que Jesus está dizendo. Não é porque o fulano levanta o dedinho, faz cara de profeta e diz, assim diz o Senhor, que é Deus que está falando, tá? Então nós temos muitos falsos profetas. Ah, irmãos, mas como que eu vou saber? Olha a vida da pessoa. Vai lá e pergunta para o pastor dele. Pastor, como que é o fulano aí na igreja? Tá? Como que é o relacionamento dele com os irmãos? Como que é o relacionamento dele com o ministério? Porque profeta e ministério andam junto. Profeta não abre ministério. Fale para mim um profeta que foi rei de Israel. Ah, Davi. Não, Davi é outro esquema. Davi era rei. Ele tinha lampejos, né, de profeta. Jeremias nunca foi rei. Isaías nunca foi rei. Qual o profeta que era pastor de igreja no Antigo Testamento, no Novo Testamento? Ágapo não era profeta, não era pastor, ele era profeta e ele auxiliava os apóstolos. Então, irmãos, essa lição é muito importante para clarear a nossa mente para a obra de Cristo nesse nosso tempo. E digamos sim, é verdade, Deus ainda tem 7.000 joelhos que não dobraram. Tá? E todas as vezes que você proclamar a palavra de Deus com poder e autoridade, você também está sendo usado, não ministerialmente, mas está sendo usado como um profeta de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.